Olá! Hoje, no Amor em Gotas, segunda temporada, nós vamos conversar sobre como você pode contribuir para que o seu filho desenvolva todas as suas capacidades, em todas as suas potencialidades. Existem, graças a diversos experimentos científicos, agora nós sabemos que nos primeiros 5 anos de vida, o nosso cérebro é desenvolvido de uma forma muito poderosa. Os primeiros 5 anos são fundamentais para o desenvolvimento do nosso cérebro. Você sabia que até 1 ano de idade, o cérebro da criança quase duplica de tamanho? Pois é, são milhões de sinapses por segundo e o crescimento é aceleradíssimo. Então, como que a gente pode contribuir para que esse desenvolvimento, tanto cerebral e físico, emocional, da criança, possa ser saudável, possa ser fluente, possa ser frequente e de qualidade? O que você, como adulto, pode fazer para contribuir com esse desenvolvimento dessa criança que está perto de você? Seja o seu filho, seja o seu enteado, o seu sobrinho, o seu neto, o filho da vizinha, o seu aluno, qualquer criança que esteja perto de você. Como que você pode ajudar essa criança a se desenvolver plenamente? Nós vamos conversar sobre isso. Porque o período mais especial de desenvolvimento das crianças são os primeiros 5 anos, começando da barriga da mãe. Lá na barriga da mãe, ele já apreende, ele já absorve, ele já interage com o ambiente, sabia? Por que a gente sabe quando você coloca música para a criança, quando ela está no ventre, e se você coloca aquela música, e depois que ela nasce, você coloca aquela música, ela reconhece, ela reage positivamente, porque ela se lembra da música que ela ouviu lá no ventre. Por que a gente fala que quando a mãe está grávida, ela deve tomar certos cuidados, não deve ficar estressada, não deve se envolver em confusão, em briga? Tudo que ela fizer vai influenciar a gestação da criança. A gente sabe disso, já existem pesquisas científicas que retratam isso. Então, desde o ventre da mãe, você já pode incentivar, estimular, contribuir positivamente, ter atitudes positivas para que essa criança se desenvolva de forma saudável. Então, as crianças já começam a aprender muito antes de nascer, mesmo já dentro da barriga da mãe. O cérebro das crianças fazem milhões de sinapses por minuto. Eles estão em constante crescimento e desenvolvimento. Só que o seguinte, para que ela se desenvolva de forma saudável, frequente e fluente, as crianças precisam da ajuda dos adultos o tempo todo, gente. O tempo inteiro, criança precisa de apoio, de ajuda, de estímulo, de ensino, de interação, o tempo inteiro. Então, iniciativas poderosas, você pode agir de forma positiva, né? Nós adultos podemos fazer com ações positivas que vão influenciar diretamente a formação e o desenvolvimento das crianças. E, olha só, hein? Vai influenciar no adulto que essa criança vai ser. Então, você já está influenciando e contribuindo no desenvolvimento dela atual e futuramente para esse cidadão que essa criança vai se tornar. Um cidadão de bem, um cidadão cheio de talentos, que ajuda as pessoas, que sabe do seu propósito. Então, você começa a influenciar essa criança hoje, para que ela seja um adulto saudável, influente, inteligente, que ele vai ser amanhã. Então, olha só como que é importante isso, como que é fundamental. Então, se você tem uma criança perto de você, tenha atitudes como essas que eu vou falar. E você vai estar contribuindo grandemente para o desenvolvimento saudável e promissor dessa criança. São 3 aspectos fundamentais que embasam esse desenvolvimento. 1.
A criança precisa de conexão significativa. 2. A criança precisa de um lar saudável. E 3. Essa criança precisa conviver numa comunidade saudável. Então, vamos falar de cada um desses itens? Então, tudo isso vai influenciar nesse desenvolvimento saudável que essa criança precisa ter. O que é a conexão significativa? É o 1 a 1, sabe? Aquela coisa do individual, olho no olho, você e a criança, aquele contato individual e especial que você precisa ter com cada criança. Então, é aquela atenção especial e única para aquela criança que está ali com você naquele momento. Como eu falei, seja seu filho, seja seu aluno, seja seu neto, qualquer criança. Então, ela precisa de cuidado, ela precisa de abraço, apego, alegria, conversa, brincadeiras, gentilezas, respeito, firmeza, empatia. Então, tudo isso aí está incluído na conexão significativa. Ela precisa desse 1 a 1, você com ela, de forma especial, individual, porque cada ser, cada criança é uma criança diferente, é uma criança única, especial, que precisa de atendimento, precisa de atenção constantemente e voltada especialmente para as suas necessidades, porque cada criança tem uma necessidade diferente, especial e única. Então a gente precisa estar sempre preocupado em fazer, em manter essa conexão significativa com a criança. Então, o 2, lar saudável. Gente, lar saudável inclui uma estrutura de apoio àquela criança, uma estrutura física saudável, confortável, agradável, que seja habitada por pessoas agradáveis, saudáveis, não é? Pessoas que cuidem dessa criança e atendam a todas as suas necessidades. Então, isso é um lar saudável. É a questão, essa criança tem que ser atendida em todas as suas necessidades físicas, emocionais e espirituais, cognitivas, em todas as suas necessidades. Então, ela precisa de familiares saudáveis que interajam de forma amorosa entre si, entre eles, e com a criança individualmente. Lembrando da conexão significativa. Então, tá tudo interligado. Então, tem que ser pessoas calmas, pessoas que vão conversar com essa criança, que vão dar apoio que ela precisa, que não vão criticar, que vão amar essa criança em todos os seus aspectos. Então, essa criança precisa de um lar saudável. Então, 1, conexão significativa, 2, o lar saudável e 3, a comunidade saudável. Essa criança precisa de ter apoio numa comunidade que vai contribuir para o desenvolvimento dela. Então, o que é essa comunidade saudável? É todo relacionamento que se refere fora de casa. Todo relacionamento que a criança vai ter fora de casa, com pessoas fora do seu círculo familiar. Então, tem que ser contatos saudáveis com pessoas ao redor da criança. Escola, amigos, locais e pessoas que vão contribuir para que ela desenvolva satisfatoriamente seus dons e talentos e que essas pessoas apoiem o seu desenvolvimento. Então, todo relacionamento, toda atividade, toda situação fora de casa, a criança precisa dessa comunidade saudável para desenvolver. Ela não adianta só ela ter contato com a família ali. Ela precisa ampliar os seus relacionamentos. Ela precisa ampliar seus contatos. Então, cada vez mais, essa criança deve ser levada em locais públicos, parquinho, museus, clubes, a escola, né? Os cursos que ela vai fazer futuramente, esportes. Então ela precisa estar sempre em contato com pessoas de fora da sua família, pessoas que vão contribuir para que esse desenvolvimento continue sendo saudável. Então começa em casa
e continua fora de casa. Então, isso é a comunidade saudável. Então, tudo isso ajuda o cérebro da criança a alcançar seu potencial máximo. Então, a gente pergunta, né? Como você pode contribuir para que seu filho se desenvolva em todas as suas potencialidades? É fazendo tudo isso. Esteja atento à conexão significativa, lar saudável e comunidade saudável. Então, como que você pode fazer? Então, de que forma você pode agir para realmente fazer a diferença no desenvolvimento do seu filho, aluno, neto, sobrinho, enteado ou qualquer outra criança que esteja perto de você? O que você pode fazer? Conecte-se, converse e brinque com a criança. Então, olha só como que é interessante essas três coisas: conecte-se, converse e brinque com a criança. Brincadeiras de imitação constroem a imaginação e a empatia. Brincadeiras de nomenclatura, que você usa o vocabulário, que você vai trabalhando com a criança para aprender palavras novas, constroem o vocabulário e a atenção. Brincadeiras de esconde-esconde constroem memória e confiança. Toda vez que você conversa com a criança, brinca com ela ou faz ela rir, você fortalece o relacionamento entre vocês, favorece o desenvolvimento cerebral da criança, fortalece o emocional da criança, favorece, olha só, hein, gente, favorece habilidades de vida, tais como fazer amigos, resolver problemas, fazer uma prova, conseguir um emprego, formar uma família futuramente e se relacionar bem com os filhos da sua criança e com a família em si. Então, olha como que você favorece o desenvolvimento da sua criança. Você não está só atuando no hoje, você está atuando e contribuindo para o futuro dessa criança. Quando ela for um adulto saudável emocionalmente, você está contribuindo, você começa hoje. Então, quanto mais e melhor você interagir positivamente e efetivamente com seu filho, mais seguro emocionalmente e mais confiante ele será. Então, ele vai desenvolver a autodisciplina, que a gente já vem falando sobre isso no nosso canal, a automotivação, ela vai se tornar mais calma, mais segura, mais feliz, mais confiante. Então, esse é o objetivo de você intervir todos os dias, continuamente, de uma forma eficaz, de uma forma positiva, no desenvolvimento do seu filho, no relacionamento com o seu filho. Então, quando a criança deixa de receber esses estímulos favoráveis, que criam conexão com ela, ela tende a ficar confusa, estressada, insegura. Então, o tempo inteiro você precisa estar interagindo com seu filho de forma positiva. O relacionamento positivo do adulto com a criança favorece a confiança que a criança precisa para se desenvolver de forma saudável e feliz, para explorar o mundo e ser criança realmente. A gente não está criando um mini adulto. Você não está se relacionando com um mini adulto, você está se relacionando com uma criança. Ela está em fase de desenvolvimento, de crescimento, de aprendizado. Então é dia a dia, cada dia um pouquinho. É isso que vai transformá-la lá na frente num adulto saudável. Então, a criança, você não tem que tratá-la como adulto, você tem que tratá-la como criança. Ela tem necessidades, especificidades totalmente diferentes de um adulto. Então, ela precisa de uma atenção individualizada e de uma atenção completa, que vai atender todos os âmbitos do seu desenvolvimento. Então, comece cedo e faça com frequência. Eu tenho um vídeo lá no meu canal que você vai entender um pouco mais sobre consistência, persistência e frequência. Eu vou deixar o link aqui para você dar uma olhadinha depois.
que é muito interessante, como que esse desenvolvimento e essa influência e essa seu trabalho com o seu filho tem que ser consistente, persistente e frequente. Confere lá. E quando a gente fala da brincadeira, é porque a brincadeira é muito mais que apenas uma brincadeira. Quando eu falo brincadeira, é coisa séria. Por quê? Porque a brincadeira que você faz com o seu filho, ela está diretamente atingindo, influenciando o desenvolvimento da sua criança. Por quê? Porque a criança só aprende brincando. Não adianta você querer que ela aprenda tudo ali no sério, né? No rígido, no ríspido. Não, a criança precisa aprender brincando, porque o cérebro dela ainda está em desenvolvimento. Então, a brincadeira traz conexão. Então, quando você se conecta com a sua criança, ela consegue aprender. Então, a brincadeira é uma ferramenta de trabalho para você se aproximar mais do seu filho. Então, é muito mais do que uma brincadeira. É o desenvolvimento dela que está em jogo o tempo inteiro. O desenvolvimento dela tem que estar ali o tempo inteiro sendo trabalhado, nos mínimos detalhes, no dia a dia. Então, gente, o nosso Amor em Gotas hoje fica por aqui. Eu espero que você tenha pegado aí algumas dicas. Se você teve alguma dúvida, coloca aí nos comentários e lembre-se, vai lá e dá um abraço apertado e demorado no seu filho. Fique com Deus. Beijo.